dia a todas e todos. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui, expondo um trecho, um fragmento da pesquisa que eu venho realizando no meu doutoramento sob orientação do professor Leopoldo. Eu pesquiso a noção de elaboração imaginativa em Winnicott e o tema da fantasia e da experiência se mostraram fundamentais para o desenvolvimento da minha pesquisa. Então, esse recorte que vocês vão ver, eu inicio, na verdade, mais focada na fantasia, na questão da fantasia, e depois eu vou fazer uma relação com a minha pesquisa sobre a noção de elaboração imaginativa. Eu queria agradecer à organização do professor Leopoldo, ao grupo de colegas que vem ao longo desses anos trocando e colaborando para o meu trabalho, e queria agradecer especialmente a disponibilidade da Renata, que também ao longo aí dos quantos anos, Renata? 6, talvez, né? 6 ou 7 anos, vem sendo uma interlocutora, uma fonte de inspiração, onde nós conversamos sobre a obra de Winnicott mensalmente, num grupo do departamento do qual ela é a interlocutora, e tem sido tudo muito rico em termos de produção de conhecimento. Eu vou ler, porque é um trabalho complexo, eu acho que eu não vou conseguir falar como eu gostaria sem a leitura. Mas a qualquer momento, se quiserem, podem interromper, vou tentar ler pausadamente. Leopoldo, eu acho que o pessoal do grupo não está entendendo que o link é o que está no cartaz, talvez fosse bom mandar no grupo, viu? Vou mandar. A concepção de fantasia, segundo Winnicott, é um elemento fundamental para a compreensão de como ele concebeu o que chamou de natureza humana. O primeiro ponto que considero importante é que a maneira como Winnicott concebe a fantasia é diferente em muitos aspectos da concepção de Freud e da psicanálise até então, pelo menos. Num primeiro momento, quando Freud constata a importância da fantasia no psiquismo humano, ele retoma os diferentes significados da palavra em língua alemã, Fantasie, que designa a imaginação, o mundo imaginário e seus conteúdos, assim como a atividade criadora característica da imaginação. Ao mesmo tempo, em suas investigações iniciais sobre a histeria, ele estabelece uma equivalência entre a fantasia e os sonhos diurnos, que consistem numa atividade de criar, muitas vezes inconscientemente, cenas, romances ou ficções produzidos em estados dissociados da consciência, ou seja, ele concebe a ideia de que existem fantasias inconscientes. Um pouco depois, no artigo A Interpretação dos Sonhos, Freud acrescenta às fantasias inconscientes a ideia de formação de compromisso, compreendendo que tais fantasias, ou sonhos diurnos, seriam utilizados pela elaboração secundária, mais próxima do estado de vigília, a íntima relação que existe entre fantasia, desejo inconsciente e sexualidade infantil. Esta relação está na base da compreensão metapsicológica das formações oníricas. Freud concebe também as fantasias originárias, que seriam fantasias universais referentes à vida intrauterina, à cena originária, à castração e à sedução, atribuindo a elas a organização da vida psíquica. É justamente esta articulação da fantasia com o desejo inconsciente que conduz ao entendimento de um papel defensivo da fantasia, ou seja, uma reação à dificuldade de aceitar a frustração imposta pela realidade à realização do desejo. Numa contextualização bem diferente, Winnicott introduzirá significados diversos ao conceito de fantasia em psicanálise. Partindo do seu pressuposto de que o indivíduo cria o seu próprio mundo, a fantasia passa a ocupar um lugar fundamental no processo de apreensão da realidade, dado que atravessará sempre a experiência,
que, por sua vez, no início da vida, consiste numa experiência de ilusão. Em suas palavras, a fantasia é mais primária do que a realidade. O enriquecimento da fantasia com as riquezas do mundo depende da experiência da ilusão. Como comentou Adam Phillips, o Winnicott sugere que o contato inicial do bebê com a realidade externa é possível através do que ele chama de momentos de ilusão, sendo que aqui a palavra ilusão não se refere a algo enganoso a serviço de tornar a realidade mais palatável, mas sim ao único meio de se chegar à realidade. Se pensarmos na perspectiva do desenvolvimento emocional primitivo, introduzido por Winnicott, o processo de integração pelo qual a criança terá acesso à realidade compartilhada tem início a partir da concepção subjetiva dos objetos criados e encontrados por ela. Nesse contexto, compreendemos que a percepção objetiva do mundo terá lugar a partir de uma experiência subjetiva atravessada pela fantasia, sem a qual não seria sequer possível o contato com aquilo que é externo a si mesmo. No artigo A Criatividade e Suas Origens, o Winnicott confere à apercepção criativa a atribuição de sentido ao viver, afirmando ser o que torna a vida digna de ser vivida. Ele diz: objetividade é um termo relativo, porque aquilo que é objetivamente percebido é, por definição, até certo ponto, subjetivamente concebido. A percepção criativa é um termo que o Winnicott usa para se referir à possibilidade de ver o mundo sempre como se fosse a primeira vez, né? E é justamente a partir dessa possibilidade que a sensação de estar vivo se presentifica, e por isso que o viver se colore de sentido. A ausência da percepção criativa seria aprisionante, aprisionaria o indivíduo numa adaptabilidade à realidade, onde a submissão imperaria, comprometendo a saúde, porque para o Winnicott a saúde depende desse viver criativo e dessa de uma adaptabilidade sem que haja uma perda significativa da espontaneidade. Parece claro que essa concepção do significado e do papel da fantasia na vida psíquica difere da concepção freudiana, pois se para Freud a fantasia exerce uma função defensiva e compensatória para lidar com as frustrações impostas pela realidade, para o Winnicott ocupa um lugar fundamental na constituição psíquica e nos processos de integração, considerando que, desde a perspectiva do desenvolvimento emocional primitivo, a criatividade primária é desvinculada dos conflitos e das satisfações pulsionais. Na teoria freudiana, a questão da criatividade primária e suas implicações na clínica não receberam a mesma consideração. O analista se interessa por toda a gama de realidade e fantasia associada aos relacionamentos, prioritariamente pelo acesso aos elementos pulsionais desses relacionamentos. O Winnicott reconhece a importância dessas questões, embora considere que não abranjam toda a gama da experiência humana. Em sua concepção do desenvolvimento emocional, encontrou a necessidade de tecer uma hipótese que abrisse lugar para áreas da experiência da primeira infância e do desenvolvimento do ego que não estivessem apenas associadas aos conflitos pulsionais, buscando um espaço para processos psíquicos que envolvessem a criatividade psíquica primária. Eu acho importante frisar, né, aqui, que não se trata de uma negação da pulsionalidade por Winnicott, mas sim de uma abrangência maior, né? Ele acrescenta e não retira, é como eu leio. Nesse sentido, a partir de uma... Fico muito feliz com essa tua observação. Ela também tem muito das nossas discussões, né? No departamento de psicanálise, eu acho que a gente segue muito
aprofundando e embasando essa afirmação, né? Isso. Nesse sentido, a partir de uma concepção própria da compreensão do significado do termo fantasia, o Winnicott faz a seguinte observação em uma nota de rodapé no artigo Psiconeurose na Infância. Ocorre-me que a pessoa estar usando a palavra... desculpa, gente. Ocorre-me que possa estar usando a palavra fantasia de uma maneira que não é familiar a alguns de vocês. Não estou falando sobre o fantasiar, ou sobre a fantasia imaginada, mas sim pensando na totalidade da realidade psíquica ou pessoal da criança, certa parte dela consciente, mas a maior parte inconsciente, e ainda incluindo aquilo que não é verbalizado, imaginado ou ouvido de maneira estrutural, por ser primitivo e próximo das raízes quase fisiológicas das quais brota. Quando eu escuto essas raízes fisiológicas, eu acho um termo estranho, mas eu penso nas raízes que existem na corporeidade. Eu acho que isso torna mais o significado mais rico, né? Eu acho que ele está querendo dizer que aquilo que não é verbalizado, justamente porque ainda não é representado enquanto palavra, que na verdade está no universo ainda sensorial, no campo sensorial. E isso, mais adiante, vocês vão ver que interessa muito aqui para o meu trabalho. Nessa nota, assim como no artigo Sonhar, Fantasiar e Viver, uma história clínica que descreve uma dissociação primária, fica clara a diferença entre fantasia e a atividade de fantasiar ou devanear, na qual o uso da imaginação tem a finalidade de aliviar a tensão provocada pela realidade frustrante. Então, aqui a gente vê que a ideia de fantasiar em Winnicott, ela se aproxima, de certa forma, à ideia de fantasia de Freud como uma ação defensiva, mas vai haver uma diferença grande, né? Ao contrário da fantasia, que é constitutiva do ser em sua descoberta do mundo, o fantasiar representa uma dissociação, uma repetição estéril, que não leva ao desenvolvimento do viver criativo. Como esclarece Adam Phillips, para Freud, o fantasiar é a consequência inevitável do princípio da realidade e oferece uma área interna compensatória de liberdade. Na obra de Winnicott, o fantasiar permanece um fenômeno isolado, absorvendo energia, mas não contribuindo nem para sonhar, nem para viver. É uma solução estupidificante para a falha precoce do mutualismo com o ambiente, uma atividade mental em que nada ocorre. Ou seja, embora seja, em certa maneira, defensiva, para o Winnicott, a atividade de fantasiar ela é encerrada em si mesma, ela não leva a lugar nenhum, diferente de Freud, né? Que, enfim. Outro aspecto importante concebido por Winnicott é a fantasia de destruição e a sobrevivência do objeto. No artigo O Uso de um Objeto, Winnicott afirma que no início da vida a agressividade está relacionada ao erotismo muscular e não à raiva ou ao ódio. Seria uma manifestação da vitalidade da criança. É justamente a sobrevivência do objeto aos ataques agressivos provenientes da atividade motora da criança que trará a possibilidade desta fazer uso do objeto. Nesse processo, ocorre a separação entre a fantasia, o objeto subjetivo, e a colocação do objeto real fora da área de onipotência da criança, ou seja, do seu controle mágico. Resumindo, a passagem do estado não integrado para a integração se dá a partir da fantasia de destruição do objeto que a ela sobrevive. Nesse momento, que antecede a sobrevivência do objeto, estamos nos referindo à fantasia de destruição que surge a partir do desencontro entre o objeto subjetivo e a falha do objeto real, que frustra a criança ao não atender sua demanda naquele determinado momento. Ou seja, aqui a gente está vendo
uma relação com a pulsionalidade. A criança, ela cria e encontra o objeto que satisfaz, né, as necessidades pulsionais. Quando há um desencontro, o objeto criado não é encontrado um outro objeto, a criança se frustra. E a partir desse momento, ela reage com a sua ação motora, com a sua vitalidade. E esse é um movimento que vai criando, vamos dizer, fissuras, por onde é possível entrar essa experiência do que é externo. É a partir desse movimento que a criança vai começar a fazer o trabalho de colocar o objeto numa área fora do seu controle mágico. Se o objeto reagir de modo a restabelecer o vínculo de confiança, ou seja, se não houver retaliação por parte do objeto, significa que ele sobreviveu e poderá então ser amado. Significa também que o objeto está fora da zona de onipotência da criança, onde se situavam os objetos subjetivos, o que permitirá que esta faça a passagem do objeto subjetivamente concebido para o objeto objetivamente percebido, que possui o seu próprio modo de ser. Tudo bem, gente? Posso seguir? Tá tudo certo? O Winnicott afirma que esse é o momento no qual tem início a fantasia, aqui compreendida como parte de um processo subjetivo no qual a criança pode experimentar a ambivalência de seus sentimentos em relação ao objeto percebido como um outro diferente de si. Podemos observar que este é um contexto diverso do papel mediador com a realidade compartilhada exercido pela fantasia nos primórdios. Ou seja, a gente já está um passo adiante, né? Antes mesmo do bebê ter a consciência da separação entre dentro e fora, entre eu e o outro. Neste segundo momento, a fantasia está relacionada à passagem do relacionamento com o objeto subjetivo e o uso do objeto, que permitirá à criança habitar o mundo dos objetos. Nas palavras de Winnicott, entre o relacionamento e o uso, existe uma colocação pelo sujeito do objeto fora da área do seu controle onipotente, isto é, a percepção pelo sujeito do objeto como fenômeno externo, não como entidade projetiva. Na verdade, o reconhecimento do objeto como entidade por seu próprio direito. A compreensão da amplitude do conceito de fantasia em Winnicott nos leva a refletir sobre a questão das relações de objeto. Se por um determinado ângulo é possível conceber que a criança, ao se relacionar com o objeto subjetivo criado pela fantasia, não estaria de fato estabelecendo uma relação de objeto, já que não tem consciência do objeto enquanto alteridade, por outro, compreendemos que o objeto subjetivo só pode ser criado na presença do objeto real, de modo que o objeto criado pela fantasia da criança só poderá ser encontrado através da experiência sensorial do encontro entre os corpos. Nesse contexto, uma questão muito interessante e atual referente à percepção sensória do objeto versus a percepção do objeto enquanto alteridade pode ser colocada. René Roussillon se refere às atuais pesquisas sobre neonatalidade e primeira infância que apontam para o fato de haver uma percepção muito precoce da presença do outro pelo bebê, contrariando a ideia de que possa existir um estado pré-objetal que antecederia as relações de objeto. No entanto, estabelece uma distinção fundamental entre a experiência de perceber o objeto como separado de si e a de conceber o objeto como outro sujeito, com desejos e movimentos próprios fora da área de onipotência. Isso, para mim, é uma questão muito interessante, que eu me debatia muito, né? Quer dizer, não é o que ele está trazendo a partir dessas pesquisas é que não é que o bebê não perceba com o seu aparelho sensorial a presença do objeto. Ele percebe a presença difusa do objeto, é claro, né? Por exemplo, ele
Isso a gente entende a partir da compreensão do que o Freud falou sobre bipolaridade tátil, né? Se eu toco a minha face, eu tenho a sensação da minha mão tocando a minha face, da temperatura da minha mão, da presença da minha mão pela minha face, e tenho também a percepção da minha mão, né? A minha mão encontrando a pele da minha face. Isso é a bipolaridade tátil. Quando a criança toca a si mesma, ela tem essa experiência. E quando ela toca, vamos dizer, a face da mãe, na experiência de mutualidade, que o Winnicott fala, que a criança toca com o dedinho a boca da mãe, e a mãe vive como se ela estivesse sendo alimentada pela criança, enquanto ela alimenta a criança, isso é muito inicial, isso acontece muito no início da vida, muito antes da percepção da mãe como outro. Só que ao tocar o rosto da mãe, a criança não tem a mesma experiência que ela tem ao tocar seu próprio rosto. E isso sempre me intrigou. Como a gente poderia dizer, então, que ela não tem nenhuma notícia, né? Ela não é uma notícia completa, mas ela já começa a fazer o que o Winnicott falou do cataloging, né? Da separação entre as sensações que ela tem a partir da corporeidade. A sensação de tocar o seio, de sugar o seio, certamente está num lugar diferente da sensação que ela tem ao explorar o próprio corpo. Então, Roussillon diz, a experiência nos permite descobrir que o objeto é externo, mas externo ao sujeito, aspecto este que pode ser destacado no que propõe chamar de outro sujeito. Em outras palavras, considerando que, sem dúvida, ambos andam juntos e se produzem num mesmo movimento, conceber o objeto como outro sujeito é também conceber a questão do sujeito e, portanto, conceber a si mesmo como sujeito. Sujeito e outro sujeito fundem-se no mesmo movimento. O que resulta, então, da experiência é a categoria sujeito de, que os neurocientistas chamam de agente. Quer dizer, nesse movimento que a criança vai se separando da mãe, podendo concebê-la como outro sujeito, que ela vai se conceber sujeito. A diferenciação apontada por Roussillon é fundamental para aprofundarmos a compreensão de Winnicott a respeito do relacionamento precoce da criança com o ambiente, pois coloca em destaque um aspecto de grande importância no pensamento do autor, a experiência. Em sua trajetória, partindo da pediatria rumo à psicanálise, Winnicott se valeu de observações clínicas, sempre priorizando o olhar e a escuta para os fenômenos envolvidos nas relações entre a criança e seus cuidadores, de modo que a experiência se constituiu como um balizador para suas hipóteses clínico-teóricas. Ao longo de sua obra, observamos a importância dada às diversas experiências que integram o processo de desenvolvimento emocional, iniciando pela experiência do nascimento, a experiência de self, através da qual o indivíduo experimenta a sensação de estar vivo, a experiência da integração, a partir do qual é possível experienciar o espaço interior separado do espaço exterior pelo envoltório da pele, a experiência do brincar, que permite o acesso ao próprio self, e, por fim, a experiência da análise, que possibilita, quando necessário, que falhas do desenvolvimento emocional possam ser elaboradas a partir de experiências vividas na transferência no setting analítico. Como destaca Leopoldo Fulgêncio, a noção de experiência está presente na maneira como Winnicott concebe o método psicanalítico. Ele diz, para o Winnicott, não é a compreensão verbal ou intelectual, mesmo que acompanhada de afeto, que possibilita ao paciente colocar-se a caminho de encontrar a si mesmo, mas tão somente a realização de certas experiências no presente, sustentadas pelo setting analítico, ou seja, pela relação humana que a situação analítica pode proporcionar, que tornarão possível chegar por si mesmo ao encontro de si mesmo, nessa relação com o analista. Outra referência fundamental à experiência encontra-se no artigo Comunicação e Falta de Comunicação, levando ao estudo de certos opostos, no qual Winnicott, em alusão a Fordham, faz referência à experiência primordial que ocorre na solidão,
estabelecendo uma diferença entre ser isolado e ser solitário. Reflete sobre a existência de um núcleo isolado que compõe o self central, o verdadeiro self, afirmando que no centro de cada indivíduo há um elemento não comunicável que assim deve ser preservado. A organização de defesas primitivas que comprometerão o desenvolvimento emocional decorrem de ameaças a esse núcleo isolado do self, que por sua vez estão relacionadas a experiências traumáticas causadas por falhas ambientais graves, que impossibilitam justamente que a criança desfrute da experiência fundamental de criar e encontrar o objeto que atende às suas necessidades pulsionais. Na concepção de Winnicott, fantasia, experiência e criatividade constituem 3 aspectos fundamentais para o desenvolvimento emocional saudável, sendo a elaboração imaginativa o trabalho decorrente das diversas vivências que compõem esse processo e que imprimem no corpo da criança as marcas de tudo que é experienciado. Esmiuçar a complexidade dessas experiências iniciais é fundamental para compreender a elaboração imaginativa que emerge da tentativa primordial de, a partir das múltiplas nuances de sensações corporais, esculpir a área do informe na qual a criança está imersa, inaugurando o esboço de uma narratividade futura. Bernard Gose elucida sobre a construção da narratividade, argumentando que os processos precoces de simbolização estão apoiados numa dupla ancoragem corporal e interativa, o que significa que será na imprescindível presença de um outro que as sensações corporais da criança poderão vir a ganhar forma e sentido para se tornarem percepções, acedendo posteriormente ao estatuto do psiquismo. Gose nomeia esses primeiríssimos fragmentos de significação de significantes primordiais, deixando claro que sua origem está aquém dos cenários fantasmáticos, processos primários, e aquém das representações de palavras, processos secundários. Explicita que essa narratividade inicial permite a construção de pares sensoriais contrastantes. Por exemplo, o quente em oposição ao frio, o áspero em oposição ao liso, mas isso só poderá ocorrer na presença de um outro representando o ambiente maternante, embora nesse momento o objeto ainda não seja percebido pelo bebê, dessa forma como um outro, né? Nesse sentido, Ogden esclarece que a habilidade do bebê estar vivo sensorialmente, de fazer discriminações complexas, não é a mesma consciência do self ou do outro, pois é justamente a maternagem discreta, para nem sequer ser notada, que proporcionará ao bebê a possibilidade de elaborar imaginativamente suas sensações corporais. Lembremos que, como afirmou Winnicott, no início não existe um bebê isolado, mas uma unidade maternante formada pelo bebê e pelo ambiente, sendo que o processo de desenvolvimento se refere ao desenvolvimento desta unidade mãe-bebê em direção à existência de uma mãe e de um bebê. Então, aqui eu acho bem interessante essa observação do Ogden, porque ele não fala só do desenvolvimento do bebê na unidade maternante, ele fala do desenvolvimento da própria unidade maternante. Nasce um bebê, nasce a mãe daquele bebê. E essa unidade se desenvolve simultaneamente ao desenvolvimento do bebê, até culminar na existência de uma mãe e um bebê separados. André Bullinger, não sei como fala, contribui para o aprofundamento dessas questões, dedicando-se ao estudo do desenvolvimento sensório-motor a partir dos padrões produzidos na interação da criança com seus primeiros objetos. Destaca que, num primeiro momento, no qual ainda não há distinção entre dentro e fora, entre eu e outro, a própria interação constitui o objeto de conhecimento por parte do bebê. Os gestos estimulam o surgimento das primeiras elaborações representativas.
através de representações sensório-motoras do próprio movimento. Estas representações em ação são compostas por fragmentos que incluem representações do corpo relacionadas ao funcionamento sensório-motor, representações do objeto envolvido na interação, correspondentes às qualidades sensoriais do objeto, e representações rudimentares do espaço. O autor destaca a importância dos componentes sensório-tônicos referentes às variações no tônus muscular resultantes da modulação de um fluxo que contém componentes afetivos intrinsecamente ligados a essas variações. Ou seja, a gente tem as variações de tônus, de tensão do corpo da criança, as variações de tensão do corpo da mãe. E a gente pode pensar, isso também Genevieve Hague traz muito isso, que existe aí um diálogo tônico entre o corpo da mãe e da criança, algo que está sendo comunicado o tempo inteiro nessa interação corporal, nesse contato corporal. Nesse momento inicial, no qual a consciência de um envoltório cutâneo ainda não foi constituída, as variações de sensação da consciência do corpo são ligadas a variações emocionais, podendo ser consideradas o início daquilo que tornará a face que tornará presente, né, a face interna do envelope do corpo, ou seja, a face interna da pele, essa sensação de continência, né? No processo de amadurecimento, essas variações de consistência serão delimitadas e contidas pela face externa desse envelope, que será formado pelos significados que o ambiente humano irá oferecer através de um diálogo polissensorial, tecido pelas palavras do adulto que nomeiam tais modulações. À medida em que a criança avança no processo de desenvolvimento, a regulação tônica passa a ser do tipo representativo, o que a permitirá antecipar o estado do meio ambiente e suas prováveis variações. Essa capacidade de antecipação é responsável, em grande parte, pela estabilização tônico-emocional do indivíduo, desenvolvendo-se gradualmente na primeira infância e permanecendo presente na vida adulta. O equilíbrio sensório-tônico é a condição para o desenvolvimento da atividade psíquica. A partir dessas considerações, podemos indagar sobre o lugar da elaboração imaginativa e da fantasia na construção do universo simbólico da criança, desde a perspectiva de Winnicott. Considerando que a fantasia antecede a realidade e a capacidade de elaborar imaginativamente as sensações corporais está presente, mesmo que de forma incipiente, desde os primeiros momentos de vida, podemos inferir que a elaboração imaginativa precede a capacidade futura de representar e de simbolizar, constituindo um movimento primordial nessa direção. Nesse sentido, embora a consideração da importância dos gestos como disparador de um trabalho psíquico seja interessante, para compreendermos o surgimento da psique a partir dos acontecimentos corporais nos termos de Winnicott, caberia chamar esse movimento de elaboração imaginativa e não de elaboração representativa, como Bullinger colocou. É importante esclarecer que não se trata apenas de uma questão semântica, mas de um posicionamento em relação à ordem do surgimento da fantasia, da imaginação e da narratividade no desenvolvimento da criança. Para Winnicott, o surgimento da capacidade simbólica, que pressupõe a capacidade representativa, implica na distinção entre a criatividade primária e a percepção. A ideia do objeto transicional vem justamente preencher a dimensão espacial-temporal que compõe a travessia feita pelo bebê desde a criação do objeto subjetivo, criatividade primária, e a experiência da percepção do objeto enquanto externo ao self. Nesse contexto, a fantasia e a capacidade imaginativa são compreendidas praticamente em simultaneidade uma à outra, sendo a elaboração imaginativa sinônimo de fantasia. Vemos aqui uma clara distinção em relação ao uso do termo imaginário por Lacan, que influenciou e segue influenciando os psicanalistas ligados à escola francesa de psicanálise. Como esclarece Laplanche-Pontali,
A noção de imaginário em Lacan evidencia a ideia de que a prematuridade biológica do bebê humano traz como consequência uma constituição egóica a partir de uma relação especular com seu semelhante, que acarreta, do ponto de vista intersubjetivo, numa relação dual baseada na imagem de um outro. Considerando que no início da vida a criança não é capaz de representar o seu corpo próprio como uma unidade diferenciada, distinguindo o interno do externo, será só entre o 6º ou 18º mês, a partir do reconhecimento de sua idade, de sua imagem no espelho, que se dará a apresentação da imagem do corpo próprio. Essa perspectiva introduz a ideia de que a imagem visual é uma condição fundamental para o desenvolvimento psíquico do bebê humano, de modo que as imagens constituem um elemento fundamental e determinante da realidade psíquica, sendo a partir delas que se dará o nascimento da fantasia. O imaginário será, portanto, o lugar de acolhimento das representações ilusórias que aplacarão, em certa medida, a angústia proveniente das experiências vividas no campo do real. Aprofundar nessa concepção complexa demandaria maior desenvolvimento, não sendo o nosso objetivo nesse momento, mas é importante frisar a diferença conceitual e temporal do uso do adjetivo imaginativa relativo à imagem, imaginação, imaginária, etc., que compõe a noção de elaboração imaginativa. Em termos conceituais, fica claro que em Winnicott, a elaboração imaginativa e a fantasia constituem a inauguração do psiquismo, representando parte de um mesmo movimento interno inerente ao bebê humano, desde que exista um cérebro saudável e um ambiente de sustentação. Nesse contexto, a capacidade imaginativa data de um momento que antecede a percepção do objeto como externo a si, sendo anterior ao momento do reconhecimento da própria imagem no espelho. Isso é importante, eu coloquei aqui, porque gera, às vezes, uma confusão no diálogo com os franceses, inclusive com Bernard Gose, que eu tive a oportunidade de trocar uma correspondência breve com ele, e ele, na concepção dele, a expressão não deveria ser elaboração imaginativa, mas elaboração fantasmática. E foi a partir daí que eu fui tentar entender por que ele afirmava isso, né? Qual estava sendo a confusão na compreensão do termo imaginativo relativo a imaginário, né? Em Winnicott e em Lacan, porque os franceses, enfim, têm já isso como pano de fundo, né? E a gente tem que voltar lá para o Winnicott e lembrar que ele não tinha isso como pano de fundo, né? Ele estava partindo de um outro lugar. Nos primórdios, a presença do outro é sem dúvida fundamental, pois será o ambiente materno suficientemente bom quem fornecerá os subsídios para a ilusão de unicidade invisível. Esse é um termo que o Ogden usa, que proporcionará ao bebê a vivência de um estado imperturbável de ser em progressão. Nesse estado, ainda não há necessidade de símbolos, mesmo os mais primitivos, pois ainda não se pode falar em termos de desejo, mas apenas de necessidades prontamente satisfeitas. Ogden aponta que a passagem da unicidade à trindade é simultânea à transformação da unidade mãe-bebê em mãe e bebê, enquanto objetos, e que o do bebê enquanto sujeito e observador da mãe e de si próprio, tornando-se criador e intérprete dos seus símbolos. Esse movimento corresponde à entrada na transicionalidade, marcada pela capacidade da criança de manter um processo psíquico dialético na sua relação com o objeto, que será experimentado simultaneamente como extensão de si mesmo, resultado de sua criação onipotente e como um objeto externo à sua zona de onipotência. Ogden afirma que a realização dessa capacidade de manter uma dialética psíquica conduz à transformação da unidade na qual não havia símbolos em trindade, numa dinâmica envolvendo o símbolo, o simbolizado e o sujeito intérprete. Em sua leitura, o espaço potencial proposto por Winnicott corresponde ao espaço entre símbolo e simbolizado mediado por um self-intérprete, e ao espaço no qual a criatividade se torna possível
e no qual estamos vivos enquanto seres humanos, em oposição a sermos simplesmente reflexamente reativos. Nesse processo de passagem da unicidade à trindade, a capacidade da criança elaborar imaginativamente suas sensações corporais fornecerá os sentidos rudimentares que posteriormente constituirão camadas de significados nas quais uma fornece contexto para a compreensão da outra, permitindo que a experiência se complete sendo atravessada por uma qualidade que já pode ser considerada como subjetividade. A elaboração imaginativa é o meio através do qual a criança atribui sentidos e significados às experiências, sentimentos, fatos do mundo interno e do mundo externo, podendo ser associada às representações e ao universo simbólico, tanto na saúde como na patologia. Sem o trabalho de elaboração imaginativa, a experiência perderia seu significado humano, no qual uma coisa vivida dá suporte à outra, embora não seja outra, de modo que a criança estaria aprisionada na concretude das suas sensações. O conceito de fantasia em Winnicott nos auxilia na compreensão da constituição do psiquismo a partir da relação com o objeto subjetivo em direção às relações objetais, considerando a elaboração imaginativa como um recurso da natureza humana que propicia a atribuição de sentido aos acontecimentos corporais, favorecendo a integração psicossomática. Esse aprofundamento também contribui para a clínica psicanalítica contemporânea, constantemente desafiada pela incapacidade de tantos pacientes, sejam eles somatizadores, adictos, depressivos ou borderline, de encontrarem palavras para comunicar o seu sofrimento, aprisionados no deserto da precariedade de representações que impede a livre associação e as equações simbólicas. Nessas condições, o caminho que leva das sensações ao pensamento ainda está por ser construído com o auxílio do analista, construção facilitada pela possibilidade deste incluir a dimensão sensorial na sua escuta, ampliando-a para além das palavras. Era isso. Agora, Bom.